Já aconteceu com você de você orar por uma questão sua por muito tempo? Dias, meses, às vezes até anos. E a coisa não acontece. E aí vem uma pessoa com uma causa também difícil, complicada, aí ela pede oração para você. Você ora, intercede por ela e rapidamente o Senhor vem com a resposta para ela. Já aconteceu isso? Comigo várias vezes. Não foram poucas. E eu fui pesquisar isso, quis entender um pouco mais do porquê isso acontece. E Deus me deu uma luz. Quer saber mais sobre isso? Fica comigo aí. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo nessa sexta-feira, mais um final de semana chegando. Se você é novo por aqui, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like e compartilhar essa mensagem nos seus grupos, nas suas redes, com o máximo de pessoas que você conseguir para a gente abençoar mais pessoas. Amém? Aconteceu isso com você? Você tem uma questão diante do Senhor e orar, e parece que a resposta não vem. E aí, quando é para as outras pessoas, elas te pedem oração, você ora e Deus responde. 2, 3 dias, está resolvido o assunto. Isso é algo que me incomodou. E desde que eu fui trabalhar na igreja, a partir de outubro, eu experimentei isso de uma forma muito recorrente. Situações difíceis das pessoas que chegam até nós e às vezes a gente entra até em jejum por elas. E coisa de 2, 3 dias está solucionada a questão, o problema. Por que isso? Por que acontece dessa forma? Por que com a gente tem que esperar tanto? A impressão que dá é que quando é para os outros, Deus responde rapidinho. Mas as nossas causas, as nossas questões, parece que ficam numa geladeira, esperando. E às vezes passa meses, anos até, e as nossas causas não são resolvidas. E quando a gente pensa em oração, principalmente no ambiente igreja, a gente tem uma expressão muito conhecida no nosso meio, que são as mulheres de oração. Realmente, as estatísticas mostram que mulheres têm mais facilidade de se reunir para orar. É só convocar uma reunião de oração de mulheres e a sala lota. Já homens é uma dificuldade. E Deus começou a colocar no meu coração: não busque somente mulheres de oração. Vá atrás das mulheres de orações respondidas. Elas têm uma chave. E eu comecei a me interessar por esse assunto à medida que o Senhor foi falando ao meu coração. E eu falei: Senhor, mulheres de oração é fácil da gente identificar. É só ver a reunião de oração, ver quem está participando. Mas mulheres de oração respondida, o Senhor vai ter que mandar até mim. Como é que eu vou descobrir qual que tem a oração respondida e a que não tem? E ele mandou algumas. Eu consegui conversar com algumas pessoas, entrevistar mesmo, fazer perguntas para elas. E eu cheguei num denominador comum, que é o que eu quero compartilhar com você nesta manhã. E é falar sobre o poder do alelon na oração. O que é o alelon? Alelon é uma palavra grega, e nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Mas quando eu
me dei a tentar entender mais desse assunto, dessa mecânica de Deus, do porquê que as minhas orações não eram respondidas e quando eu entrava em oração pelos outros, as respostas vinham rapidamente. Nessa semana mesmo, vivenciei uma vitória em oração de um irmão que veio até mim com uma questão e claramente o Senhor me deu uma direção de jejuar por aquela causa. Ele tinha uma situação para ser resolvida e ele falaria com uma pessoa-chave na terça-feira. E eu propus um jejum com ele. A partir da segunda, fizemos um jejum juntos e oramos. E qual não foi a minha surpresa, ou não, que na terça-feira, quando nós entregamos o jejum, entregamos ao meio-dia, e ele ia falar com uma pessoa às 2 horas. Quando foi umas 4 horas, me mandou um áudio e a emoção dele é perceptível no áudio, dizendo que aquela situação se desenrolou. Deus respondeu, ele conseguiu resolver e falou, foi uma benção. Eu estou muito feliz, quero te agradecer por essa cumplicidade, por entrar junto comigo nessa guerra, nessa batalha. E Deus respondeu a minha oração, a situação está resolvida. Claro que a gente se alegra com isso, natural, né? É o corpo de Cristo experimentando suas vitórias. Mas eu preciso ser muito sincero de dizer que lá no fundinho fica aquela pergunta, Deus, e eu? E as minhas causas, Senhor? O que acontece comigo? Por que elas não são respondidas? E Deus começou a me dar uma orientação e da mesma forma as pessoas com as quais eu conversei para investigar o assunto, elas foram unânimes num ponto, e é o Alelon. Ah, mas o que é esse tal de Alelon? Nós já vamos falar dele. Mas Deus começou a me dar a direção a partir da carta de Tiago, a epístola de Tiago. Quando lá no capítulo 4, no verso 3, ele diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E aqui Deus começou a sinalizar algo para mim. Você pede mal, para esbanjar nos seus prazeres. A questão aqui não é tanto os prazeres, mas a conotação que esse versículo me dá de algo em causa própria. Eu estou pedindo para mim. E aqui Deus começou a me dar uma sinalização que ele completou quando eu li Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor, e aqui está o Alelon. Diz assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Agora vem a chave. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Alelon, uma palavrinha grega que significa reciprocidade, mutualidade. Mas a tradução mais completa desse princípio que o Senhor está nos dando aqui é uns aos outros. Alelon, uns aos outros. Um princípio do reino que aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento.
e figura de forma muito expressiva em passagens como João 13:34, depois você lê Efésios 4:32, Romanos 12:10, Gálatas 5:13, Colossenses 3:13 e Tiago 5:16, entre outros. Por 100 vezes, alelon aparece num versículo do Novo Testamento. E alelon significa uns aos outros. Esse relacionamento que acontece na igreja de uns aos outros. E como acabamos de ler em Filipenses, a importância que Deus dá de considerar o meu irmão maior que eu. E eu comecei a entender que a oração, quando ela vem no pacote, um embrulho, o alelon, uns aos outros, ela tem uma eficácia poderosíssima no mundo espiritual. Como eu falei, aquelas mulheres que eu entrevistei, aquelas pessoas com as quais eu falei, elas tinham um segredo para que suas orações fossem respondidas. E falando com elas, perguntando, 100% dos casos, as orações respondidas não eram para elas, era para alguém. Mulheres de orações respondidas. Uma marca das orações respondidas dessas pessoas é que o objetivo da oração não era algo para elas, era para terceiros. Isso evidencia esse princípio de uns aos outros. Quando a necessidade do irmão é mais importante do que a minha, e eu entro numa oração intercessória por esse irmão, Deus se agrada disso. O coração do Senhor se alegra, porque fica manifestado o uns aos outros. Esse cuidado mútuo que nós temos que ter uns com os outros. Jesus, na sua oração sacerdotal, lá em João 17, a gente percebe algo naquela oração de Jesus muito interessante, com esse princípio de uns aos outros. Se você analisar aquela oração, você vai perceber que Jesus não pede nada para ele, em momento algum. A oração dele é sempre focada nos dele, nos discípulos, nos apóstolos, naqueles que vão ficar. Cuida deles, Pai. Eu rogo por eles. É por eles que eu peço. E a gente vê muito claro esse princípio do uns aos outros. Tem um versículo em Mateus 22:37, muito conhecido. Mateus 22, quando Jesus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Amar ao Senhor com todas as minhas forças, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Mas olha o segundo. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia é muito enfática nesse relacionamento que Deus dá valor do meu próximo, do meu irmão, de valorizar a necessidade dele acima da minha. E aí eu entendi que um culto de oração que agrada o coração do Senhor não é aquele culto que eu vou para lá para me derramar, para apresentar os meus pedidos ao Senhor, não. Um culto de oração que agrada ao Senhor é aquele onde eu vou para ser intercessão, para ser um agente de intercessão na vida do meu irmão. Eu vou para o culto de oração com o seguinte pensamento na minha mente: eu vou para o culto de oração porque um irmão precisa da minha oração. Ele precisa que eu interceda por ele. Ele precisa que alguém entre na brecha
da intercessão em favor dele. E aí você fala assim, mas eu também tenho necessidades, e as minhas causas? Eu devo ignorá-las? Não, não, não. E aí Deus deu uma bofetada, vamos dizer assim, na minha cara quando eu questionei para Deus e disse assim, e as minhas causas, Deus? Se eu realmente tenho que ter essa filosofia, esse pensamento, essa cultura de que a necessidade do irmão sobrepõe a minha, de que eu preciso entrar na brecha da oração por ele, e eu? Como que eu resolvo as minhas demandas? E Deus foi muito claro em dizer assim, deixa de ser orgulhoso e compartilha no corpo as suas necessidades, as suas demandas. E nesse momento eu parei, fiz uma avaliação e falei, opa, pera lá, ninguém conhece as minhas demandas, ninguém conhece as minhas súplicas, as minhas petições. Sabe por quê? Porque eu sou orgulhoso, porque eu não falo, porque eu não me abro. Tem causas que eu oro ao Senhor há muito tempo, mas eu oro sozinho. Essa sacada aqui é testemunha disso. E Deus falou, viva o corpo, Marcelo. Viva o corpo. As pessoas olham para Marcelo e Priscila e acham que são um casal que não tem problema. Única e exclusivamente pelo fato da gente não abrir os nossos problemas. Da gente ser egoísta e não entender essa cultura dos uns aos outros. Ontem eu ministrei no culto de oração da igreja. Tive o privilégio de abrir para a igreja as minhas necessidades, as minhas causas. Não era comum eu fazer isso. Depois nós dividimos em grupos melhores e eu fui tremendamente ministrado por aqueles irmãos que estavam ali na nossa roda, com situações semelhantes às minhas, que me orientaram, me deram uma palavra de ânimo, de esperança. E eu saí daquele culto ontem muito abençoado, muito abençoado. Pude me expor, pude me abrir e ouvir de irmãos, nós vamos estar guerreando por você, Marcelo. Olha que privilégio, olha que tremendo isso. E para reforçar isso do uns aos outros, das nossas causas, eu quero ler um versículo que a gente encontra no final do livro de Jó. Jó passou o que passou, perdeu tudo. Perdeu filhos, perdeu propriedades, animais. E a Bíblia diz lá no versículo 10 do capítulo 42, uma sentença que testifica tudo isso que eu falei. Quando a Bíblia diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Jó foi abençoado em dobro. Quando ele clamava por ele, pelas questões dele? Não. Quando ele estava intercedendo pelos amigos. Deus olha aquele comportamento, aquela ação de Jó, dele entrar na brecha pelos amigos, orar pelos amigos. E Deus fala, vou abençoar o Jó. Então que essa palavra possa servir de alento para nós, entendendo que existe um princípio no corpo de Cristo que precisa ser colocado em prática. Alelon, uns aos outros. Quando a necessidade do meu irmão se torna mais importante do que a minha própria necessidade, e eu, de forma intercessória, entro na brecha em favor dele, o Senhor olha isso com um coração que se alegra e começa a atender os meus pedidos e atentar para as minhas causas. Experimente isso. Eu tenho experimentado isso desde outubro até hoje, com os outros. Mas agora eu comecei a me expor, a colocar as minhas questões, as minhas demandas, de forma pública. Irmão, ore por mim. Preciso da sua oração. E eu sei que Deus vai atender. Pensa nisso, haja dessa forma e que o Senhor te abençoe.